O silêncio do palácio não era paz. Era peso. Havia ouro por todos os lados, colunas altas, cortinas bordadas com histórias antigas, mas nada daquilo conseguia calar a inquietação que se espalhava pelo coração daquele jovem rei. Nem todo trono nasce com segurança. Alguns nascem com medo. Salomão sabia disso. O perfume do incenso ainda subia nos altares. O povo celebrava a continuidade do reino. Mas dentro dele havia uma pergunta que não ousava dizer em voz alta. E se tudo aquilo fosse grande demais para suas mãos? E se a herança de Davi fosse mais pesada do que gloriosa? Havia promessas sobre sua vida, sim, mas promessas não eliminam o tremor de quem entende a responsabilidade de conduzir um povo inteiro diante de Deus. Ele havia visto guerras, vira sangue antes de ver coroas. Crescera ouvindo salmos nascidos da dor e da vitória. Conhecia a força de seu pai, mas também suas quedas. Agora, era ele quem dormia com a coroa ao lado da cama e acordava com decisões que afetariam milhares de vidas. Não era apenas governar, era discernir. E discernir exige mais do que inteligência. Exige temor. E naquela noite, enquanto o reino dormia, Salomão percebeu algo que muitos só percebem tarde demais. Há momentos em que o silêncio é um convite divino para revelar quem realmente somos diante de Deus. Ele foi a Gibeão para oferecer sacrifícios. Não por obrigação, mas por necessidade. 1000 ofertas subiram ao altar, mas nenhuma era tão sincera quanto o vazio que ele carregava por dentro. Quando o sono o alcançou, não foi um descanso comum. Foi um encontro. Deus não veio com trovões. Veio com uma pergunta simples, direta, impossível de ignorar. Pede-me o que queres que eu te dê. Não era uma pergunta casual. Era uma revelação do coração. O que um homem pede quando pode pedir qualquer coisa revela quem ele é de verdade. Salomão não pediu longevidade. Não pediu a morte dos inimigos. Não pediu riquezas. Pediu um coração que ouve. Pediu discernimento para julgar o povo. Pediu sabedoria para distinguir o bem do mal. Pediu aquilo que ninguém vê, mas de onde tudo nasce. E o céu se agradou. Não apenas da resposta, mas da postura. Deus lhe concedeu sabedoria como nunca houve antes e como nunca haveria depois. E junto com a sabedoria vieram honra e riqueza. Mas ali começava um caminho perigoso, porque dons concedidos por Deus não anulam a necessidade de vigilância constante. A sabedoria de Salomão logo se tornou conhecida. Reis vinham de longe para ouvir suas palavras. O povo se maravilhava com seus julgamentos, como no dia em que 2 mulheres disputavam um bebê e ele propôs partir a criança ao meio, não por crueldade, mas para revelar o amor verdadeiro. A verdadeira mãe se entregou à dor para preservar a vida do filho, e ali todos viram que Deus havia colocado discernimento no coração do rei. A sabedoria não estava apenas em suas palavras, mas na capacidade de expor intenções escondidas. O reino prosperou, a paz se estabeleceu. As fronteiras estavam seguras, o templo começou a tomar forma nos planos do rei. Um lugar não para exibir poder, mas para abrigar a presença. Salomão sabia que nenhuma construção poderia conter Deus, mas também sabia que o coração humano precisa de lugares para lembrar quem governa acima de todos. Cada detalhe do templo carregava reverência. Cedros do Líbano, ouro refinado, querubins esculpidos, tudo apontava para algo maior do que o próprio rei. Quando o templo foi concluído, Salomão orou. E sua oração não foi curta. Ele falou como quem entende o peso da aliança. Pediu que Deus ouvisse o clamor do povo, mesmo quando eles se afastassem. Pediu misericórdia para tempos de seca, guerra e exílio. Reconheceu que o coração humano é inclinado ao erro. E Deus respondeu. A glória encheu o templo. O fogo caiu. O céu tocou a terra. Naquele dia, Salomão caminhava em alinhamento. Seu coração ainda era inteiro. Mas o tempo tem um jeito silencioso de testar aquilo que julgamos sólido. A prosperidade se tornou rotina. A honra virou costume. O aplauso deixou de surpreender. E aos poucos, quase imperceptível, o coração começou a se dividir. Salomão fez alianças políticas por meio de casamentos. Muitas mulheres, muitas culturas, muitos deuses estrangeiros entrando nos corredores do palácio. No início, parecia apenas estratégia. Depois,
tolerância. Em seguida, hábito. Até que o coração já não era mais indiviso. O homem que pediu sabedoria começou a confiar mais no próprio entendimento do que na voz que um dia o visitou em sonho. Altares foram erguidos para outros deuses, não no centro do templo, mas nos altos. Não de forma escancarada, mas suficiente para entristecer o céu. A sabedoria permaneceu, mas o temor começou a falhar, e há um perigo silencioso nisso. Quando o dom permanece, mas a obediência enfraquece, o engano se torna sofisticado. Deus falou novamente com Salomão. Não para destruí-lo, mas para adverti-lo. O reino seria dividido após sua morte, não por falta de amor divino, mas por consequência da desobediência. Ainda assim, por amor a Davi, uma parte permaneceria com seu filho. Salomão ouviu. Registrou palavras profundas, escreveu provérbios, falou sobre vaidade. Reconheceu que tudo é correr atrás do vento quando Deus não está no centro. Mas arrependimento tardio não apaga todas as marcas. O fim de Salomão não foi acompanhado de glória pública. O homem mais sábio que já viveu deixou um legado misto, sabedoria incomparável e um coração dividido. Seus escritos ecoam até hoje como um aviso eterno. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, não o fim, o princípio. Porque sabedoria sem temor constrói palácios, mas não sustenta a alma. E talvez a história de Salomão não seja apenas sobre um rei antigo. Talvez seja um espelho desconfortável, porque muitos começam bem. Muitos pedem a coisa certa. Muitos recebem mais do que imaginaram. Mas poucos permanecem vigilantes quando a bênção se torna rotina. O verdadeiro teste não está no início da jornada, mas no meio dela, quando o coração começa a negociar aquilo que um dia foi sagrado. O reinado de Salomão avançava como uma era dourada. O povo prosperava, os mercados estavam cheios, as canções ecoavam nas ruas. Jerusalém se tornara referência entre as nações. Reis e emissários viajavam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras. Entre eles, uma rainha que trazia mais do que presentes. A rainha de Sabá veio com perguntas difíceis, enigmas profundos, desejos ocultos de compreender se a fama que ouvira era verdadeira. E Salomão respondeu a tudo. Nada lhe foi oculto. E ela reconheceu que a sabedoria de Deus estava sobre aquele homem. Mas enquanto os olhos do mundo admiravam, o céu observava em silêncio. O coração do rei já não era o mesmo da noite em Gibeão. A sabedoria continuava fluindo, mas a fonte estava sendo contaminada por concessões sutis. Ele ainda falava sobre Deus, mas já não dependia dele da mesma forma. E essa é uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual. Quando ainda usamos o nome de Deus, mas já não ouvimos sua voz. Salomão acumulou riquezas como nenhum outro. Prata se tornara comum como pedras. Ouro preenchia salas inteiras. Escudos, tronos, utensílios, tudo refletia brilho. Mas brilho não é luz. E o coração humano, quando cercado de excessos, tende a confundir provisão com aprovação. Salomão conhecia a lei. Sabia que o rei não deveria multiplicar para si cavalos, nem mulheres, nem riquezas. Ainda assim fez tudo isso. Não de uma vez, aos poucos. Sempre há uma justificativa elegante para a desobediência gradual. As mulheres estrangeiras não trouxeram apenas amor ou alianças políticas. Trouxeram crenças, histórias, deuses com nomes estranhos, rituais sedutores. No início, Salomão apenas permitiu. Depois, participou. Por fim, construiu. Altares surgiram em lugares altos. Incenso subia para deuses que não falavam, não ouviam, não salvavam. O coração que um dia pediu discernimento, agora se dividia entre a verdade e a conveniência. Deus não se cala diante da infidelidade, mas sua correção é justa. Ele apareceu novamente a Salomão, não com promessas, mas com consequências. O reino seria rasgado, não naquele momento, mas no tempo certo. O pecado de um rei nunca afeta apenas o rei. Ele reverbera por gerações. Ainda assim, Deus manteve uma lâmpada acesa por amor a Davi. A graça não anulou a disciplina, mas a temperou com misericórdia.
Salomão passou a escrever com o peso de quem entende tarde demais. Suas palavras em Eclesiastes carregam um cansaço existencial. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ele provou prazeres, construiu projetos, acumulou conhecimento. E no fim, percebeu que nada disso satisfaz quando o coração perde o centro. O homem que teve tudo concluiu que o essencial havia sido negligenciado. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Isso é o todo do homem. Há algo profundamente humano em Salomão. Ele não caiu por ignorância, mas por excesso de confiança. Não tropeçou por falta de instrução, mas por negligência do coração. Sua história revela que não basta começar com humildade. É preciso terminar com ela. A fidelidade não é um evento. É uma prática diária. E quanto mais alto alguém sobe, maior precisa ser sua vigilância interior. Quando Salomão morreu, foi sepultado como rei, mas seu reino não permaneceu inteiro. Seu filho herdou o trono, mas não a sabedoria. O povo se dividiu. O que começou em unidade terminou em ruptura. E assim, a história registra um aviso eterno. O maior perigo não é a falta de dons, mas a perda do temor. Não é a ausência de sabedoria, mas o esquecimento de quem a concedeu. Salomão deixou livros, provérbios, cânticos, mas deixou também uma pergunta que atravessa séculos. O que acontece quando alguém recebe tudo de Deus, mas aos poucos deixa Deus em segundo lugar? A resposta não vem com trovões. Vem com rachaduras silenciosas, com concessões pequenas, com altares erguidos longe do centro, mas ainda dentro do território do coração. Talvez seja por isso que sua história ainda incomoda. Porque ela não fala apenas de idolatria externa, mas de prioridades internas. Não fala apenas de outros deuses, mas de distrações disfarçadas de sucesso. Salomão nos ensina que é possível ser sábio e ainda assim se perder. Que é possível conhecer a verdade e ainda assim negociá-la. E que o fim de uma vida não é definido pelo auge, mas pela fidelidade ao longo do caminho. A memória de Salomão permaneceu entre o povo como um eco contraditório. Ao mesmo tempo em que seu nome era associado à sabedoria, também carregava o peso de advertência. Seus escritos continuaram sendo lidos, ensinados, repetidos. Provérbios moldaram gerações, cânticos inspiraram corações, mas sua história completa sempre exigiu mais do que admiração. Exigiu discernimento. Há algo profundamente espiritual na forma como Deus permite que certas histórias permaneçam incompletas aos olhos humanos. Salomão não termina como um herói clássico, nem como um vilão. Ele termina como um espelho, um reflexo honesto da complexidade humana quando tocada pelo divino. Sua vida prova que Deus pode conceder dons extraordinários, mas nunca retira do homem a responsabilidade de escolher diariamente a quem servirá. O maior clímax da história de Salomão não está em suas construções, nem em seus julgamentos famosos. Está no confronto silencioso entre tudo o que ele sabia e tudo o que deixou de praticar. Está na tensão entre revelação e obediência, entre conhecimento e rendição. E esse clímax não termina com aplausos, mas com reflexão. Salomão descobriu algo que muitos só percebem tarde demais. O coração humano nunca fica vazio. Quando deixa de amar a Deus com inteireza, começa a distribuir sua devoção em fragmentos. Um pouco para o sucesso, um pouco para o prazer, um pouco para a aprovação, um pouco para o medo. E quando percebemos, já existem altares demais disputando o centro da alma. Ainda assim, a história de Salomão não é apenas um aviso, é também um convite, um chamado silencioso para retornar ao princípio, temer a Deus, ouvir sua voz. Reconhecer que nenhuma sabedoria substitui a dependência, nenhuma conquista substitui a presença, nenhuma glória humana sustenta o vazio espiritual. A pergunta que Deus fez a Salomão em Gibeão continua ecoando: o que queres que eu te dê? Mas talvez hoje ela venha acompanhada de outra, ainda mais profunda. O que tens feito com aquilo que já te foi dado? Porque o céu não observa apenas pedidos, observa caminhos. Não apenas orações, mas decisões repetidas ao longo do tempo. Salomão teve tudo. E ainda assim, precisou aprender que o fim de todas as coisas é simples e eterno. Temer a Deus, guardar seus mandamentos. Isso não é limitação,
é liberdade, não é perda, é vida. Sua história atravessa séculos para lembrar que a maior sabedoria não está em saber muito, mas em permanecer fiel. Não está em impressionar multidões, mas em agradar a Deus no secreto. E talvez, ao ouvir essa história, algo se mova dentro de você. Não como acusação, mas como convite, um chamado suave para realinhar o coração, para derrubar altares silenciosos, para lembrar que o Deus que concede sabedoria ainda deseja intimidade. Que o mesmo Deus que fala em sonhos também fala no silêncio diário da obediência. Se essa história tocou seu coração, permita que ela continue ecoando. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa lembrar onde tudo começa. Caminhe com atenção e, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.